a mensagem da cruz, traz agora a ministração da palavra pelo pastor Cláudio Morandi. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus. Nós vamos tomar as nossas Bíblias, vamos abri-la em nome do Senhor Jesus Cristo, nos Salmos 37, versículo 8. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, não ter impacientes. Você é uma pessoa que não tem paciência, então você será impactado com a verdade da palavra de Deus neste dia tão lindo, tão especial, que o Senhor fez para nós. A Bíblia diz assim, nos Salmos 37, no versículo 8 apenas. Vamos ler apenas o versículo 8 e depois vamos ter uma palavra de oração. A Bíblia diz assim, Salmos 37, verso 8. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal. O versículo precedente, o versículo 7, diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, o nosso coração se alegra todas as vezes que nós falamos contigo, porque Tu és a nossa alegria, Tu és aquele que se tornou a nossa salvação. Obrigado, Pai, por nos dar entendimento espiritual para conhecê-lo como Tu és. E como é bom, Pai, conhecer a verdade da Tua palavra. Obrigado por trazer a revelação e nos dar entendimento das Escrituras Sagradas. Obrigado porque tudo aquilo que está escrito na Tua palavra, o Teu maravilhoso Espírito, com o Teu esplêndido ministério, tem tornado as Escrituras reais em nossas vidas. Ó Pai, que nós não venhamos ficar tão somente no discurso, mas que possamos praticar a Tua palavra. Por isso eu rogo, suplico o socorro do Teu Espírito, para que Ele venha esclarecer a Tua palavra em nossas mentes. Não permita, Pai, que haja alguma dúvida, mas que nós sejamos trabalhados pelo Senhor. Que o Senhor tenha livre acesso em nossos corações para revelar esta tão importante palavra. Ó Pai, edifica o Teu povo. E se porventura existe uma pessoa ainda que não tem a convicção do seu novo nascimento em Cristo, que nesta manhã, pelo Teu Espírito, o Senhor possa revelar essa verdade. Trazer a esta pessoa a convicção do seu novo nascimento em Cristo, de que ela já morreu e já ressuscitou juntamente com Cristo. Esta é a verdade da Tua palavra, Pai. E é por isso que nós iremos a proclamá-la nesta manhã. E que Tu venhas, de uma forma muito linda e especial, trazer entendimento espiritual para cada um de nós, para que possamos ver, além da letra, a Ti. Queremos ver o sobrenatural. Fala conosco, Pai, pelo Teu Espírito, mediante a revelação da Tua palavra. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, aqui está uma palavrinha bastante implicante. Não ter impacientes. Nós estamos vivendo num mundo onde o que reina é a impaciência. Eu não sei se você tem um veículo, ou se você já andou pelas ruas da nossa cidade, ou talvez pelas rodovias. Eu creio e tenho certeza que você certamente ficará muito impaciente. Cada dia que passa, o trânsito da nossa cidade, ele tem aumentado bastante, o fluxo de veículo tem aumentado consideravelmente. E nós vemos que no dia a dia as pessoas se tornam cada vez mais impacientes. Eu estava andando por uma rua da nossa cidade, onde a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Interessante que eu estava a 60 e logo à minha frente tinha um radar. E uma pessoa atrás estava dando sinal de luz e buzinando para que eu acelerasse o meu veículo. Eu não fiz isso. Assim que passou o radar, essa pessoa ela me ultrapassou e eu pude ouvir um grito: sai do meio da rua, Mas eu fiquei pensando, qual é a causa de tanta impaciência? Às vezes também eu já
conheço pessoas que elas estão em suas casas. Eu talvez até queria fazer uma pergunta para você. Por que as pessoas elas apertam o controle remoto do seu televisor com mais força quando a pilha está fraca? Por que será? Elas se irritam, elas se impacientam. Em algumas circunstâncias, elas até jogam o controle remoto na parede. Às vezes a questão é muito simples. Basta apenas trocar a pilha e o controle remoto irá funcionar perfeitamente. Mas é uma impaciência. Hoje os pais não têm tido mais paciência com seus filhos. Hoje os pais não sentam com seus filhos para conversar, para explicar a eles aquilo que é certo e aquilo que é errado. Eles preferem, na sua impaciência, soltar um grito que chega a estremecer o chão. Os vizinhos também escutam e ficam impacientes e começam a falar mal daquele vizinho que não faz outra coisa a não ser gritar. Queridos, a impaciência, ela é uma forma de incredulidade. É o que nós começamos a sentir quando começamos a duvidar da sabedoria de Deus ou da bondade da sua orientação. Irmãos, a impaciência, ela brota no nosso coração quando a estrada para o sucesso torna-se turva ou coberta de pedras ou bloqueadas por alguma árvore. Imagina você estar aí numa rodovia e de repente você se depara aí com uma árvore jogada no meio do caminho, você está com bastante pressa, você vai ficar furioso, impaciente. E a Bíblia vai dizer assim, aqui no Salmo 37, versículo 8. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Essa palavra ira, ela é fruto de uma irritação, de uma raiva, de uma fúria. E quando a pessoa ela está muito irada, porque ela é uma pessoa impaciente, e ela se torna muito agressiva. E eu conheço muitas pessoas que são tão agressivas e que se dizem crentes, mas ser crente não significa que a pessoa é um filho ou uma filha de Deus. Porque o filho e a filha de Deus, pelo menos ele vai ter no seu coração os frutos do Espírito Santo. Porque quando nós nascemos de novo, a primeira coisa que vai ficar lá naquela cruz é a nossa impaciência. Porque quando Cristo morreu naquela cruz, Ele nos levou a morrer no seu corpo. Quando Ele morreu, eu também morri, porque eu estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, a palavra de Deus vai nos mostrar de uma forma tão clara e rica, que lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22, a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é bondade, é longanimidade, é domínio próprio e é mansidão. Uma pessoa que tem a vida de Cristo, ela tem a natureza de Cristo. E a natureza de Cristo é paciência, é mansidão e é domínio próprio. Você sabe por que hoje as pessoas se impacientam? Porque elas têm um orgulho muito ferido. Elas, se você quer ver, deixar uma pessoa nervosa, brava, irritada e com bastante raiva, é você discordar dela, falar que ela está errada, ela vira o bicho da goiaba. Ela fica furiosa, irritada, nervosa, e ela começa a gritar e espernear. Queridos, isso aqui, estou falando de experiência. Estou pregando aqui uma alegoria ou uma teoria, né? Quantos e quantos que se dizem aí, se professam filhos de Deus, mas que não têm o domínio próprio. E se não tem o domínio próprio, falta aqui o operar da cruz. Falta aqui a manifestação da vida de Cristo. A manifestação da vida de Cristo em nós é com paciência, é com mansidão e é com domínio próprio. Então, quando nós não temos esta característica, essas virtudes cristãs que emanam de Cristo, significa que nós precisamos avaliar a nossa morte com Cristo. Porque, segundo diz a palavra de Deus, em 2 Coríntios 4, versículo 10, a Bíblia diz assim: levando sempre e por toda parte o morrer de Jesus em nosso corpo mortal,
para que a vida de Cristo se manifeste também em nosso corpo mortal. Então, para que Cristo então se manifeste em nosso corpo mortal, nós precisamos, logo pela manhã, crer que nós já estamos crucificados com Cristo, para que então a vida dele se manifeste. E ele vai se manifestar com amor, com graça, com misericórdia, com paciência, com bondade, com amor, com mansidão e com domínio próprio. Irmãos, estamos percebendo que uma das maiores dificuldades do ser humano hoje é esperar, porque ele não tem paciência. A nossa paciência é curta. Nós queremos que tudo aconteça de nosso modo e dentro do nosso tempo. O século XXI que nós estamos vivendo é o século do imediatismo. Paciência em nossos dias parece ser uma virtude em extinção, porque esperar produz em nós, sabe o quê? Uma coisa chamada estresse. Nós somos a geração do fast food, da comunicação virtual, da internet banda larga, da celeridade, e nós alcançamos o mundo na ponta de nossos dedos. Se quiser falar com uma pessoa imediatamente lá no Japão, basta ela estar conectada com a internet. É em um instantinho só. Por isso, meus irmãos, que nós trazemos o universo para o recesso de nossa sala. E em tempo real, nós assistimos simultaneamente ao que se passa no planeta Terra. Essa pequena aldeia global. Com essa tecnologia, meus irmãos, nós percebemos que o mundo ficou muito pequeno. Por isso que é imperativo que tudo funcione dentro das leis do imediatismo. E com Deus não funciona assim. E nós, muitas vezes, esperamos que até mesmo Deus se enquadre dentro desse cronograma. Irmãos, nós não temos paciência para esperar. Esperar um dia, uma semana, um mês, um ano, parece-nos uma eternidade. Agora, neste mundo de impaciência, neste mundo de desespero e desesperança, muitos têm uma esperança que não se desespera. A obra da cruz é o único método de Deus para pôr fim ao impaciente. Quando cremos que morremos com Cristo, o manso e humilde de coração, que é Jesus Cristo, ele vem habitar dentro do nosso coração, pelo seu Espírito. Tem um texto em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, ele é maravilhoso e ele diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está vendo aqui que texto lindo, que texto maravilhoso? Então, quando cremos que nós fomos crucificados com Cristo, lá naquela cruz, nós morremos para o pecado. O pecado foi tirado de nós. O pecado, ele quer as coisas urgentemente aqui agora. Nos torna tão impacientes. Mas quando cremos neste fato, que lá naquela cruz, o nosso velho homem foi com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, irmãos, nós não podemos mais servir ao pecado. Por quê? Porque nós estamos mortos para o pecado. Quem morreu, justificado está do pecado, Romanos 6,7. Então agora, quando o pecado foi removido de nós somos, eu e você, o templo de Deus, e o Espírito Santo de Deus habita em nós. E o Espírito Santo, ele vai produzir em nós naturalmente, sem nenhum esforço da nossa parte, o seu fruto, que é amor, que é alegria, que é bondade, que é benignidade, que é paciência, que é mansidão, que é domínio próprio. Então dá para nós aqui sabermos e entendermos se de fato nós somos cristãos verdadeiros ou somos cristãos de meia sola. Tem tanto crente aí, né, que se dizem ser crente, mas a sua vida não corresponde àquilo que eles professam. Não é verdade? Olha, irmãos, muitos, porém, desesperam-se antes mesmo de esperar. Recentemente, eu li a história de um médico francês, né, cujo filho, vitimado aí por uma doença incurável,
ao ver que todos os esforços haviam fracassado, ele aplicou no seu filho aquela eutanásia. Eutanásia é que leva uma pessoa à morte sem sofrimento. Então, quando este médico retornou do cemitério, onde havia depositado o corpo do filho amado, ele recebeu um telegrama de um médico amigo. Estava escrito assim no telegrama: olha, meu querido, nós acabamos de descobrir um remédio eficaz para a cura de seu filho. Então, segue pelo correio a dose que lhe salvará a vida do seu filho. Mas, infelizmente, meus queridos, era tarde demais, porque aquele pai não teve a capacidade de esperar. Ele levantou-se contra a esperança e ele apressou a morte do próprio filho. E a nossa alma, meus irmãos, a exemplo deste médico, é muito impaciente. A carne, ela é impaciente demais, nós não conseguimos esperar. Às vezes, a gente vai ao banco, a gente vê aquela fila, a gente escuta as pessoas não falar outra coisa a não ser reclamar. Puxa vida, essa fila aqui vai demorar 15 minutos. Essa fila vai demorar meia hora. Eu tenho que fazer isso, tenho que passar lá no mercado, eu tenho que passar lá no outro banco, eu tenho que pagar uma conta não sei aonde. E há uma impaciência. Isso faz muito mal para a saúde do ser humano. Irmãos, no campo espiritual nós devemos saber como trabalha o nosso bendito Pai Celestial. O nosso Pai não trabalha com o imediatismo. O nosso Pai, ele é manso. Então ele trabalha dentro de uma mansidão tremenda. E se nós temos a vida de Cristo, nós temos a natureza de Cristo, nós temos que se parecer com o nosso Pai. A paciência deve ser algo muito natural na nossa vida. Lá em Isaías, capítulo 64, versículo 4, nós temos uma linda declaração da palavra de Deus que mostra aqui o caráter do nosso Pai. Diz assim, Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Está vendo aqui, meus irmãos? O nosso Deus, o nosso Pai Celestial, ele irá trabalhar, mas é para aquele que nele espera. E somente aqueles que são filhos de Deus esperarão pelo Senhor. Caso contrário, as pessoas irão querer resolver os seus problemas imediatamente. Imediatamente. Olha, quando alguns te perguntam, e aí, como é que você está? Geralmente a resposta é essa aqui: olha, eu estou na correria. E você, na sua impaciência, pode até pensar que não, mas Deus, ele trabalha. Se você espera pelo Senhor, ele vai trabalhar em teu favor. Mas muitas pessoas querem ser como Abraão e Sara. Lembra que Deus havia prometido para eles um filho. Mas como estava demorando muito, Sara disse para Abraão: Abraão, pega aqui a minha concubina Agar, vai ter uma relação sexual com ela, porque Deus está demorando, então faça um filho nela que resolveu o problema. Esse aí vai ser o teu filho, o herdeiro. E o que foi que aconteceu? Irmãos, até hoje nós estamos sofrendo, a consequência daquela pressa de Abraão e de Sara. Deus disse que dela sairia Isaac, o filho da promessa. E Deus disse e Deus cumpriu. Quando Sara tinha 99 anos e Abraão 100 anos, foi que nasceu o filho Isaac, o herdeiro da promessa. Deus é Deus, não é assim? Então, que lindo saber que Deus trabalha para aquele que nele espera. E todos aqueles que já nasceram de novo, que passaram pela cruz, esperam contra a esperança. Porque esses amados esperam quando parece loucura nutrir na alma qualquer expectativa. E esses compreendem que o Pai Eterno se recusa a agir dentro das pressões de nossa agenda. Esses aceitam o fato de que Deus muitas vezes trabalha de forma artesanal e sem pressa para alcançar, sabe o quê? Os melhores fins.
Por isso que aquele texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 16, ele assim se expressa: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha como Deus trabalha. Então, meus irmãos, primeiro que temos que chegar com confiança ao trono da graça, através de Cristo, a fim de recebermos misericórdia. Isso significa o quê? Que todas as vezes que você chega diante do Pai, a primeira coisa que você irá receber é a sua misericórdia. E você vai achar graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, dentro do tempo de Deus, não dentro do nosso tempo. Nós temos que compreender isso. Nós temos que viver pela palavra de Deus. E Deus disse aqui que nós vamos receber misericórdia e vamos achar graça para o socorro naquele problema em ocasião oportuna. Vocês se lembram, meus irmãos, de Lázaro, quando ele estava enfermo, lá no Evangelho de João, no capítulo 11? A Bíblia diz que informaram a Jesus Cristo que Lázaro estava enfermo. Mas Jesus não foi imediatamente lá para curar Lázaro. Aí passou-se algum tempo, Jesus demorou lá alguns dias, aí trouxeram a notícia: Jesus, não precisa ir porque Lázaro morreu. Jesus falou: não, eu vou lá para despertá-lo. Quando fez exatamente 4 dias, Jesus apareceu lá na aldeia de Betânia. O povo estava chorando ainda, porque fazia 4 dias que Lázaro havia morrido. As irmãs de Lázaro disseram para Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse para Maria e Marta: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso, Marta e Maria? Elas disseram: eu creio que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Queridos, elas não compreenderam nada, porque elas estavam ali diante do Deus Todo-Poderoso, do Senhor da vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida, e Ele também é a ressurreição. Jesus Cristo, se você ler com bastante cuidado todo o Novo Testamento, você irá perceber que Jesus nunca participou de um velório. Quando Jesus chegava, o defunto tinha que se levantar. Interessante que depois ele disse para remover a pedra onde Lázaro estava sepultado. Senhor, o senhor está maluco? Aqui já faz 4 dias. Já está fedendo, já está se deteriorando. Remove a pedra. Removeram a pedra. Então, Jesus disse para Lázaro: Lázaro, vem para fora. Queridos, essa palavra de Cristo, Lázaro, vem para fora, é aquela mesma palavra que criou todo o universo. Quando ele diz: haja luz e houve luz, porque ele é Deus. Ele é o Deus encarnado que estava ali e disse para Lázaro: Lázaro, vem para fora. E todo aquele que ouve a palavra de Cristo são vivificados, são restaurados, são regenerados. E a palavra de Cristo para você nesta oportunidade, você que me escuta, é que Ele lá naquela cruz já lhe atraiu, já lhe crucificou, já removeu o seu pecado. E juntamente com Ele, eu e você, nós fomos ressuscitados. Estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, creia nesta verdade da palavra dEle. É Ele quem disse, nele nós podemos crer. Que lindo é o nosso Senhor. Então, irmãos, quando nós chegamos diante do trono da graça, na hora você já recebe misericórdia. E depois, em ocasião oportuna, graça para o teu problema. Então, agora nós podemos compreender Romanos capítulo 12, versículo 12. Sabe por quê? Porque tudo vai passar, irmãos. Romanos 12, 12, a Bíblia vai dizer assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Então, quando vem a tribulação, não se desespera. Porque se Deus permite uma tribulação na sua vida, é porque Ele quer tratar com você. Ele quer te aperfeiçoar. Então não fica desesperado não, porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle da tua tribulação.
Ele não perdeu o controle da tua doença. Se ele está permitindo a tua doença, porque ele quer tratar com você. É porque ele quer mostrar que ele é Deus. Ele quer a tua confiança. Ele quer que você deposite a sua confiança nele. E segundo diz lá Samuel, né, ele fala 14:14, que Deus faz de tudo para que o desvalido esteja na sua presença. Às vezes ele envia até uma doença. O nosso Pai, por nos amar tanto, ele permite que nós ficamos doentes para nós ficarmos na presença dele. Ele nos quer para ele. Ele é louco de amor por nós. Ele nos ama tanto. Amados, eu e você, nós temos na palavra de Deus um homem que, pelo fato de ser trabalhado pelo Senhor, ele se tornou paciente. Estou falando de Abraão. A vida de Abraão, o Deus de Abraão, o relacionamento de Deus com Abraão e a espera de Abraão são tônicos para a nossa alma e remédio para o nosso coração. Vamos observar esse patriarca, Abraão, e vamos aprender sobre a esperança que não se desespera. E só pode ter uma esperança que não se desespera quem crê no Deus dos impossíveis. Olha, eu quero aqui destacar alguns fatos importantes sobre Abraão. Você sabe com quantos anos Abraão começou a ouvir a palavra de Deus? Com quantos anos? Com 75 anos. A palavra de Deus vai nos mostrar lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Então, meus queridos, aos 75 anos, pensamos mais em dependurar as chuteiras, não é verdade? Com 75 anos, o nosso pensamento é nos aposentar, em entrar aí num pijama, comprar uma cadeira de balanço e encerrar a nossa carreira, não é assim? Mas Abraão, aos 75 anos, ele começava o seu caminhar com o Senhor e recebia o maior desafio de sua vida. Aos 75 anos, ele estava em pleno vigor. E Abraão fazia arrojadas caminhadas. Ele aceitava grandes desafios de Deus. Irmãos, não há hora, não há tempo, não há idade para Deus chamar e desafiar você e a mim também. E também para começar um novo projeto na sua vida e também na minha vida. Irmãos, o nosso Pai, o nosso Deus, ele pode começar uma obra extraordinária com pessoas de cabelos brancos e com a face marcada pelas rugas que o tempo esculpiu. Abraão, a exemplo de nós, também era uma pessoa impaciente. Ele tinha nome, mas ainda não tinha filhos. Ele tinha promessa, mas ele não tinha ainda a realidade. Abraão, ele enfrenta 4 problemas para esperar a sua idade avançada. Primeiro, a esterilidade de sua mulher, Sara. A demora de Deus, pois haviam passado 11 anos desde que Deus fizera a promessa do filho. E a escolha precipitada aos 86 anos, quando por sugestão da sua esposa Sara, sua mulher, ele arranja um bebê com a escrava Agar. Lá em Gênesis capítulo 16, versículo 2, a Bíblia diz assim: Disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. É claro que Abraão tinha que anuir este conselho aqui. Por quê? Porque que sugestão, né? Olha, pega a minha serva aqui, vai lá, tem uma relação com ela e tem um filho com ela. Para Abraão isso aqui deve ter sido uma grande bênção, mas era uma bênção do abismo. Era uma bênção que não vinha de Deus, porque Deus prometeu um filho dele e da sua esposa. Mas eles foram tão impacientes, eles não esperaram. Queridos, a impaciência faz nós buscarmos conselhos em outra fonte. A Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 30, o versículo 1, a Bíblia diz assim: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação,
para acrescentarem pecado sobre pecado. Está vendo? A impaciência nos leva a procurar socorro em outras fontes. Nós não somos pacientes, meus amados irmãos. Para Deus, amados, tudo é possível. Tem um texto tão precioso no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, os versículos 26 e 27. Ele é tão doce para o meu coração, porque para Deus tudo é possível. Em Marcos, capítulo 10, os versículos 26 e 27, a Bíblia diz assim: eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Temos que crer nessa palavra. E quando nós esperamos nele, como eu já me referi anteriormente, ele trabalha para aquele que nele espera. Para Deus tudo é possível. E Deus não é aquele Deus carrasco que quer ver os nossos maus. Muitas coisas que nós pensamos que são mal para nós são disciplinas de Deus na nossa vida. As grandes bênçãos de Deus, elas chegam até nós disfarçadas em tribulação. E se nós não tivermos paciência para esperarmos no Senhor, nós vamos perder aquilo que de melhor Ele tem para cada um de nós. Então, interessante que Abraão, ele anuiu o conselho de Sara, a sua esposa. Talvez a sua angústia seja a mesma que assaltou o coração de Sara. Você espera muito tempo o cumprimento de uma promessa. Você espera anos a conversão de seu marido, a conversão de sua esposa, de seus filhos, que muitas vezes estão nas drogas, são homossexuais, de seus pais. Os anos correm e nada. Aquele problema lhe aflige a sua alma e você fica cada vez pior. O filho da promessa parece cada vez mais distante. Cada regra, cada menstruação de Sara era uma espera impaciente até que ela entrou na menopausa. E Deus não cumpriu a sua promessa ainda. E assim, meus irmãos, percebemos pela palavra que Sara, ela perdeu a paciência. Perdeu a paciência. Por isso que Ismael, o filho de Abraão com Agar, foi a gestação da impaciência de Sara e não a procura de Abraão. Irmãos, Abraão tinha 100 anos de idade quando Isaac nasceu. Vamos ler Gênesis capítulo 21, versículo 5, a Bíblia diz assim: tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Tinha 100 anos. Quando Deus diz, ele cumpre. E o apóstolo Paulo diz para nós, lá em Romanos 4, versículo 17, está escrito assim. Romanos 4, verso 17. Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Irmãos, Deus trabalha assim. Para Ele nada é impossível. Deus, Ele cria a partir do nada. Ele cria. Imagina só. Sara já estava na menopausa, não tinha mais o costume das mulheres, era uma velha borococheia. Abraão, 100 anos, era um velho borocochô, mas Deus disse que dele sairia Isaac, o filho da promessa. E Deus cumpriu aquilo que ele disse. Vocês se lembram de Elias e Eliseu? Quando Deus disse para Elias: olha, você prepara um sucessor, que eu vou levar você para junto comigo. Interessante que Elias estava treinando Eliseu para substituí-lo. E Eliseu pediu uma coisa muito interessante para Elias. Olha, eu quero, Elias, porção dobrada do teu espírito. Aí Elias disse: olha, você me pediu uma coisa muito dura, muito difícil. Mas se você me ver eu subindo para os céus, sendo arrebatado, sendo trasladado, você vai receber porção dobrada do meu espírito.
E quando Elias foi arrebatado pelo redemoinho, não foi por carruagem de fogo, igual eu estou ouvindo aí muitos pregadores dizendo que Elias subiu ao céu na carruagem de fogo. É uma mentira, não foi. Ele foi subido ao céu, segundo a Bíblia diz, você pode conferir na sua Bíblia, lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, Elias não subiu ao céu na carruagem de fogo. Não é, tem muitos pregadores pregando uma mentira, dizendo que foi na carruagem de fogo. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o engano entra nos detalhes. A Bíblia diz que indo eles, andando e falando, e eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Não foi com carruagem de fogo. As carruagens de fogo separou um do outro, mas Elias subiu ao céu num redemoinho. E aí Eliseu viu. Interessante, meus irmãos, que então Eliseu recebeu da parte do Senhor porção dobrada do seu espírito. Elias, ele havia feito aqui na terra 7 milagres importantes. Então, Eliseu começou a fazer os milagres. Eliseu fez 13 milagres. Ele tinha que fazer 14. Quando ele fez 13 milagres, ele morreu. Eliseu morreu. Quer dizer que então, faltou um milagre então. Será que Deus mentiu? Claro que não. Quando fez 300 anos da morte de Eliseu, Eliseu estava lá num túmulo, aí uma pessoa morreu e foi jogada naquele túmulo. Quando aquele corpo, aquele defunto, tocou nos ossos de Eliseu, a Bíblia diz que imediatamente aquele defunto foi ressuscitado. Então se cumpriu os 14 milagres. Eliseu havia recebido porção dobrada do espírito de Elias. Elias fez 7 milagres, Eliseu tinha que fazer 14, e fez 14. Mas o último milagre ocorreu depois de 300 anos. Irmãos, e nós somos tão impacientes que a gente não consegue esperar nem 1 ano, nem 2 anos, nem 3 anos, nem 10 anos. Nós somos muito impacientes, né? Amados, tem uma lenda grega, né, de Ulisses e Penélope, que retrata esse fato aqui. Lá na guerra de Troia, Ulisses foi para a peleja e não voltou. E muitos anunciaram a sua morte. Os pretendentes instavam com Penélope para que lhe desse para eles uma chance. Ela dizia aos que a cortejavam: olha, quando eu terminar de bordar essa colcha, pensarei em sua proposta. Só que Penélope, ela trabalhava durante o dia e à noite desfazia o que havia feito. Ela jamais desistiu de esperar a volta de Ulisses. Ela jamais desistiu do sonho de ter de volta o seu amor. Ela esperou contra a esperança e alcançou o seu desejo. Pois Ulisses, quando todos apostavam em sua morte, ele retornou para a sua casa. Retornou para a sua casa. Ela esperou porque sabia que ele voltaria. Mas, irmãos, o corpo de Abraão já estava ali amortecido. Já havia passado para Sara a idade própria de ser mãe. Agora, se isso não bastasse, Sara ainda era uma mulher estéril, velha, borococheia, 99 anos, estéril. Como é que ia ter um filho? Olha, o bom senso dizia: isto é impossível. E a razão gritava: isso não pode ser. Mas a fé diz assim: tudo é possível ao que crê. Abraão esperou 25 anos, desde a promessa até Isaac nascer. Será que eu e você, nós teríamos condições de esperar uma promessa de Deus tanto tempo? Será que não teríamos sepultado essa promessa no túmulo de nossa incredulidade e desesperança? Abraão, ele acreditava que a promessa de Deus não podia falhar. Ele confiava no caráter de Deus. A sua fé estava plantada no solo firme da promessa. E a sua esperança estava posta no Deus que não pode mentir. O apóstolo Paulo, ele escreve sobre Abraão, lá em Romanos 4, os versículos 20 e 21, que diz assim: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto
de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Está vendo, irmãos? Efésios 3:20, a Bíblia fala assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Mas ele esperou, e esperou com paciência. Tem um texto lá em Hebreus, quero que vocês acompanhem comigo, é muito interessante nós lermos esse texto aqui. Hebreus, capítulo 6, vamos ler aqui os versículos 13 e 15. Isso, Hebreus, capítulo 6, vamos ler aqui os versículos 13 a 15, assim diz a palavra de Deus. Olha que coisa interessante. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. O segredo está, meus irmãos, em nós esperarmos com paciência. Olha, por favor, você que é impaciente aí no trânsito, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, você que não aguenta mais aquela vizinha tagarela falar na sua cabeça, tenha paciência com ela. Esses aí são mecanismos que Deus coloca em nosso caminho para tratar com a nossa impaciência. Então ele vai tratar. E peço para o Senhor: Senhor, operas a cruz em minha vida, mas operas profundamente, para que eu possa ganhar uma verdadeira paciência. Ter dentro de mim a paciência, a mansidão e o domínio próprio de Cristo. Porque nós não somos pacientes, amados. Então, voltando lá para Abraão, depois que nasceu Isaque, Abraão é chamado a sacrificar o seu filho. Ao todo são 39 anos, meus queridos. Desde o dia da promessa até o dia em que Deus pede Isaque de volta a Abraão. Agora, Abraão, de posse ali da promessa, ele escuta Deus lhe falando lá em Gênesis 22, verso 2. Abraão, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então, irmãos, aqui nós percebemos que havia uma paciência tão grande a Abraão, que ele acreditava que a promessa de Deus não poderia ser frustrada, que Deus ressuscitaria o seu filho. E ele acreditava que nem a morte poderia colocar limites ao poder de Deus. Agora Abraão já estava amadurecido. E ele acreditava que, quando andamos com Deus, a morte não tem a última palavra. E com isso, Abraão passou no teste, e hoje, Abraão, ele é considerado o pai da fé. Lembra lá em Gálatas 3,7 o que a Bíblia diz? Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Por quê? Porque Abraão é o pai da fé. E quem crê, diz a palavra de Deus, não se apressa. Quem crê, descansa. O Senhor é bom, mas para aquele que nele espera nele. Queridos, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Abraão, ele compreendia que Deus era o Senhor de seus sonhos. Por isso ele aguardou com paciência o cumprimento da promessa. Depois do choro, a palavra de Deus diz que vem a alegria. Depois das lágrimas, vem o consolo do nosso Pai Celestial. E depois do deserto, vem a terra prometida. E depois da humilhação, vem o quê? A exaltação. E depois da cruz, vem a coroa. E depois da prisão, vem o trono. Irmãos, como nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, podemos ficar impacientes? Quando nós ganhamos a experiência da regeneração, aquele que recebeu do Pai todo o poder no céu e na terra, que é Jesus, ele vem habitar dentro de cada um de nós. Será que não dá para descansarmos neste bendito fato, meus queridos? A nossa carne impaciente, ela precisa ser tratada pela cruz num morrer diário, trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo,
para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. 2 Coríntios 4:10. Esse texto eu já me referi aqui anteriormente. Queridos, você que morreu com Cristo, você tem o caráter de Deus em sua vida. E Ele quer manifestar em sua vida os seus frutos. O amor, a palavra de Deus diz que, lá em 1 Coríntios 13, verso 4, a palavra fala que o amor é paciente. O amor é paciente. O amor não se irrita. Se nós temos o amor de Deus em nosso coração, que é Cristo, porque o Espírito Santo é derramado em nossos corações. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. E o amor, ele é paciente. O amor não se irrita. Agora, quando o desejo do nosso coração é desejar ser trabalhado pela cruz do Senhor, nós podemos dizer à nossa alma, conforme diz lá Davi, no Salmo 43, versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Que lindo, meus queridos. Como é bom poder ficar descansado em Cristo. E eu e você, nós somos chamados para descansarmos em Cristo. Ele disse lá em Mateus, capítulo 11, de 28 a 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Ele fala, que convite mais lindo. Vinde a mim todos que estáis cansados, impacientados. Vinde a Ele, porque nele nós vamos aprender dele, que é manso e humilde de coração, e nele nós vamos descansar. Na expressão do Salmo 23, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Que lindo, irmãos, que lindo é isso. Então, que a obra da cruz seja uma realidade espiritual na sua vida, que você possa crer que você está morto com Cristo e que Cristo é a sua vida, porque Deus, quando trouxe Cristo dentre os mortos, juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, eu e você, quando cremos no Senhor, nós podemos descansar e ter o seu fruto manifestando em nossa vida, que é a paciência, que é a mansidão, que é domínio próprio. Portanto, não te impacientes. Que Deus revele essa verdade ao seu coração. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, que alegria poder meditar na Tua santa palavra. Quão rica é a Tua palavra. Pai, quão doce é o nosso Senhor. Quão manso Ele é. Que a mansidão de Cristo venha a ser a nossa mansidão, porque nós não somos mansos. O Senhor sabe o quão irritado nós somos. E precisamos, ó Pai, ser tratados pelo Senhor, pela sua cruz. Operas a cruz em nosso interior profundamente, para que as virtudes de Cristo sejam manifestas e o mundo possa ver em nós a manifestação da vida de Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, aproveite bem o seu dia, Deus te abençoe, fiquem guardados em nome do Pai. Graça e paz. Caso queira receber maiores informações sobre esta palavra, ligue para 3215-7508. Repetindo, 3215-7508. Ou participe de uma das nossas reuniões. Teremos o maior prazer em recebê-los em nossos encontros. Andemos, pois, em novidade de vida. Atenção para os dias e horários das reuniões, que são todas as quintas, às 20 horas e todos os domingos, às 9 e às 19 horas. Eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Igreja Batista Palavra da Cruz está situada com um templo na rua Jequitibá 244,
na Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus, tendo o nosso fruto de vida para a santificação e por fim a vida eterna. Tenham todos um bom dia e estejam com a graça e a paz de Cristo. Mas com gratuito que vem. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu andar. Sossegai, sossegai, seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Os todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração já se acalma, que não poderá findar. Fica comigo, ó Mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem cedo